A tarde caía devagar no prédio antigo, tingindo as paredes de um laranja discreto. Lá embaixo, no pátio, Lucas ajeitava a mochila térmica enquanto encerrava suas entregas do dia. Era jovem, trabalhador, conhecido por todos como o entregador do sorriso fácil. O prédio onde morava era simples, mais tranquilo, até que a vizinha do 502 começou a mudar essa rotina sem que ele percebesse. O elevador estava lento como sempre, rangendo entre um andar e outro. No silêncio abafado, Lucas pensava apenas em tomar um banho e descansar. Mas tudo mudou quando a porta abriu no quinto andar e ele quase esbarrou nela. Era Helena. A famosa vizinha sozinha do 502. Ela usava um vestido leve, preso na cintura, o cabelo solto caindo num ângulo que parecia planejado. Tinha um perfume doce, não forte, apenas o suficiente para ficar na memória. Helena sorriu como se já estivesse esperando por ele. Lucas, ainda bem que você apareceu. Ele respondeu com um aceno tímido, percebendo a tensão na voz dela. Não era o tipo de saudação casual de corredor. Havia algo diferente. Algo que fazia o ar parecer mais quente. Precisa de alguma coisa, Dona Helena? Ela se aproximou um pouco, com aquele jeito suave que não invadia, mas chamava atenção. Eu preciso da sua ajuda. Uma coisinha rápida. Você pode entrar comigo um minuto? Lucas engoliu seco. Não era comum alguém pedir algo assim, de repente, no meio do corredor. Mas ela parecia inquieta, como se estivesse lidando com algo urgente, ou íntimo demais para ser dito ali. Claro, respondeu ele. Se for rápido, tudo bem. Helena abriu a porta do apartamento e fez um gesto para que ele entrasse. O interior estava silencioso demais, iluminado apenas por uma luz amarelada vinda da sala. A casa tinha cheiro de lavanda e café, uma mistura aconchegante que contrastava com a expressão dela. É ali na cozinha, disse ela, caminhando à frente. Lucas reparou que o vestido dela balançava de um jeito que não parecia acidental. Talvez fosse só a imaginação dele, ou talvez Helena realmente estivesse diferente naquela tarde. Quando chegaram à cozinha, ela soltou um suspiro frustrado, apoiando as mãos na mesa. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu não quero ficar aqui sozinha agora. Ele franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Helena virou-se devagar. Seus olhos tinham um brilho indefinível, entre nervoso e convidativo. Tem acontecido muita coisa, Lucas. Mas hoje, é só sensação. Uma sensação ruim. Como se alguém estivesse me observando. Como se eu não devesse ficar sozinha. Lucas olhou ao redor. Tudo parecia normal. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta forçada. E o que exatamente a senhora quer que eu faça? Perguntou ele. Helena deu um passo à frente. Depois mais um. Até ficar perto o bastante para que Lucas sentisse o perfume dela novamente. Fica comigo por alguns minutos. Só isso. O pedido era simples, mas o tom era carregado demais para ser casual. Lucas tentou manter a postura. Eu não quero incomodar. Você não está incomodando, disse ela, tocando levemente o braço dele. Um toque curto, mas quente. Eu só não quero ficar sozinha. O apartamento parecia encolher lentamente ao redor dos dois. O silêncio ficava mais denso, como se cada segundo estivesse esperando por alguma revelação. Helena caminhou até a sala e sentou-se no sofá, cruzando as pernas com elegância. Senta aqui comigo um pouquinho. Lucas hesitou. Não queria parecer que estava interpretando mal as coisas. Mas também não queria deixá-la sozinha se ela realmente estava assustada. Ele se sentou. O sofá era grande, mas Helena se aproximou um pouco mais do que o necessário. Você sempre foi gentil comigo, sabia, disse ela, olhando para ele de lado. Lucas respirou fundo. Só faço o que qualquer pessoa faria. Não. Ela sorriu, um sorriso leve, quase triste. Não é todo mundo que tem a sua atenção, a sua calma, e o jeito como você olha para as pessoas. Lucas desviou o olhar, sentindo o coração acelerado. Helena continuou. Às vezes,
Eu escuto coisas no corredor. Portas. Passos. Hoje mesmo, antes de sair para buscar água, tinha alguém parado na frente da minha porta. E quando eu abri, não tinha mais ninguém. Você quer que eu dê uma olhada no corredor? Sugeriu ele. Não, ela negou com a cabeça. Eu quero que você fique aqui. Só um pouco. Lucas percebeu que havia algo mais profundo naquilo. Talvez solidão. Talvez carência. Talvez desejo. Helena inclinou-se um pouco mais, tocando de leve a mão dele. O gesto era suave o suficiente para ser inocente, mas prolongado bastante para não deixar dúvida alguma. Obrigada por ter vindo, Lucas, de verdade. A voz dela saiu como um sussurro, e naquele momento ele entendeu. O pedido estranho não era só sobre medo. Era sobre companhia. Sobre alguém que ela queria perto, talvez por motivos que nem ela mesma queria admitir. E agora, dentro daquele apartamento silencioso, com a luz baixa e o perfume dela rodeando o ar, Lucas percebeu que estava prestes a descobrir até onde aquele minutinho realmente iria. A tarde caiu devagar enquanto ele caminhava pelo corredor silencioso do prédio, sentindo ainda o peso da visita estranha que a vizinha fizera mais cedo. Havia algo nela que ele não conseguia definir, não era só solidão, nem apenas carência. Era como se ela carregasse um segredo que apenas insinuava, esperando que alguém tivesse coragem de perguntar. Ao chegar no apartamento, ele tentou se distrair, mas a lembrança do olhar dela o acompanhou como perfume. Aquela mistura de timidez e provocação. Aquela maneira de pedir ajuda que parecia esconder algo mais profundo. Ele deitou no sofá, mas cada movimento lembrava o jeito que ela havia tocado seu braço. Suave, quase acidental, mas impossível de ignorar. Quando finalmente decidiu preparar algo para comer, ouviu 2 batidas rápidas na porta. Ele congelou. As batidas se repetiram, dessa vez acompanhadas de uma respiração curta do outro lado. Sabia exatamente quem era antes mesmo de abrir. E mesmo assim seu coração acelerou. Ela estava lá. Cabelo solto, rosto ainda mais corado que antes, segurando uma sacola com algo que parecia uma travessa. Disse que havia feito comida demais e pensou que ele não se incomodaria em dividir. O sorriso dela era pequeno, quase tímido, mas os olhos denunciavam que aquele não era o verdadeiro motivo da visita. Ele a convidou para entrar e percebeu como ela escaneava o ambiente com uma curiosidade natural. Era como se estivesse tentando encaixar quem ele era com a ideia que criará na própria cabeça. Ela se sentou no sofá e ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto simples que nele acendeu uma onda de calor inesperado. Enquanto jantavam, ela contou que morava ali há pouco tempo. Vivia praticamente isolada, trabalhando de casa e evitando contato com a maioria dos vizinhos. Não explicou o motivo, mas sua voz sempre vacilava quando algum detalhe mais pessoal surgia. Ele sentia que havia algo por trás, uma história, uma ferida, talvez um medo. A conversa, porém, fluía com facilidade. Ela ria de tudo que ele dizia, às vezes mordendo o lábio como se tentasse esconder. A cada minuto parecia relaxar mais, até seus ombros deixarem de ficar tensos. Ele observava pequenos traços que só se revelam quando alguém se sente em segurança. Em um momento, ela segurou a colher no ar e o encarou por alguns segundos longos demais. Perguntou por que ele sempre parecia tão calmo. Ele riu, dizendo que não era tão calmo assim. Ela então confessou que desde a primeira vez que o viu no elevador, achou que havia algo diferente nele, algo que a fazia se sentir estranhamente à vontade. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Era carregado, vivo, cheio de coisas que nenhum dos dois ousava dizer. Ela passou os dedos pela borda da travessa, distraída, e depois olhou para as próprias mãos, como se lutasse internamente com uma decisão. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam mais escuros, mais intensos. Ela disse que agradecia pela companhia, que fazia muito tempo que não conversava com alguém assim. E antes que ele pudesse responder, ela tocou o dorso da mão dele. Um toque breve, mas cheio de intenção. Ele sentiu a pele arrepiar. Ela notou. Sorriu de leve, quase como quem pede desculpas, mas não retirou a mão de imediato. Aquela troca silenciosa dizia mais do que qualquer palavra. Era uma admissão suave, um pedido tímido para que ele não fosse embora daquele momento. Quando recolheram os pratos, ela insistiu em ajudar, mesmo que não fosse necessário. No pequeno espaço da cozinha, ficavam próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro. A cada vez que se viravam, seus braços quase se tocavam, e cada quase era mais intenso que o anterior.
Ela derrubou uma colher, e ao se abaixarem ao mesmo tempo, seus rostos ficaram perigosamente próximos. Ela prendeu a respiração. Ele também. Por alguns segundos ficaram imóveis, sentindo a tensão entre eles vibrar no ar. Ela foi a primeira a se recompor, mas seus passos estavam mais lentos que antes. Quando voltou para a sala, pegou o celular e pareceu hesitar por um longo tempo. Por fim, confessou que não queria ir embora, mas também não sabia se deveria ficar. Pediu que ele dissesse a verdade se a presença dela incomodava. Ele respondeu com honestidade simples: não incomoda. Você pode ficar o tempo que quiser. A expressão dela mudou. Era como se uma porta interna tivesse sido destrancada. Ela respirou fundo, sentou-se novamente no sofá e puxou os joelhos levemente para cima, observando-o com uma espécie de vulnerabilidade que o desarmou. Perguntou se ele tinha alguém. Ele respondeu que não. Ela desviou o olhar, mas sorriu. Disse que não estava surpresa e que ele tinha aquele jeito de quem vive sozinho, mas não por escolha. Ele riu meio desconcertado, e ela riu junto, como se partilhassem um segredo inocente. Conforme a noite avançava, a intimidade entre os dois deixava de ser acidental e começava a ser construída. Cada gesto parecia carregado de significado. Cada troca de olhar, um convite silencioso. Ela começou a falar de coisas que nunca comentara com ninguém ali no prédio, sobre o medo de estar sozinha, sobre a sensação de invisibilidade que carregava. Ele ouviu, não julgou, e isso a fez abrir ainda mais o coração, a ponto de suas palavras saírem mais suaves, mais sinceras. Ela confessou que, quando bateu à porta dele pela primeira vez, estava nervosa demais para admitir que só queria companhia. Quando percebeu que estava revelando demais, levou a mão ao rosto e riu, envergonhada. Mas ele sorriu de volta, e aquele sorriso a fez relaxar. A tensão, antes pesada, agora era doce, quente, quase inevitável. No fim da noite, quando ela decidiu ir, ficou parada diante da porta por alguns segundos. Virou-se lentamente e o encarou com um olhar que pedia algo, mas não ousava dizer. Ele se aproximou apenas o suficiente para que ela sentisse a proximidade, mas não o toque. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse guardando aquele momento para si. Agradeceu novamente. Disse que talvez passasse ali outro dia. A frase saiu com uma timidez provocadora. Ele respondeu que estaria em casa. Era verdade e ela sabia. Antes de sair, ela se inclinou e tocou o rosto dele de leve, quase como um beijo que ficou preso no último segundo. Um gesto breve, delicado, mas cheio de promessa. Depois deslizou para fora do apartamento, deixando para trás o perfume dela e uma sensação de algo que estava apenas começando. Quando a porta se fechou, ele ficou parado ali, tentando entender o que aquela mulher havia despertado nele em poucas horas. Não era só atração. Era algo mais profundo, a sensação de que ela precisava dele tanto quanto ele, sem perceber, precisava dela. E do outro lado da parede fina que separava os apartamentos, ela se encostou com o coração disparado, sabendo que pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha. A noite caiu sobre o prédio como um cobertor silencioso, e Lucas caminhava pelo corredor com o coração acelerado. Depois do que acontecera na tarde anterior, ele não sabia o que encontraria ao bater na porta de Helena. Ainda assim, algo dentro dele empurrava seus passos. Como se um fio invisível os mantivesse ligados desde o primeiro dia em que ele bateu no 803 para entregar uma encomenda. Quando ela abriu a porta, parecia diferente. Mais serena, mais iluminada, como se tivesse dormido a primeira noite tranquila em muito tempo. Usava um vestido leve, preso na cintura, e o cabelo caía solto sobre os ombros. Ela sorriu, não daquele jeito nervoso, mas com doçura verdadeira. Lucas entrou devagar, sentindo o cheiro suave de jasmim que vinha dela. A sala estava arrumada com luz baixa e música suave tocando ao fundo. Não era um ambiente preparado para seduzir. Era um ambiente preparado para conversar, para se abrir. Helena ofereceu um chá e se sentou perto dele no sofá. Havia algo pairando no ar, algo que pedia para ser dito, e Lucas sabia que dessa vez não bastava apenas desejo, havia sentimentos guardados. Ela respirou fundo antes de falar. Disse que vivia sozinha havia muito tempo, não apenas porque queria, mas porque tinha medo de se envolver. Contou sobre um antigo relacionamento que a deixou insegura, sobre o receio de confiar em alguém outra vez, sobre o vazio que se arrastava pelos dias. Lucas ouviu cada palavra em silêncio, com atenção verdadeira. E quando ela finalmente levantou os olhos, ele não viu fragilidade. Viu coragem. Viu alguém querendo aprender a sentir outra vez. Ele não disse nada bonito ou ensaiado. Apenas colocou a mão sobre a dela. O toque simples a fez estremecer, como se fosse o primeiro gesto de carinho que recebia em meses.
Ela apertou sua mão de volta e se permitiu sorrir de verdade. A conversa seguiu por minutos longos, cheios de pequenas confissões. Helena contou que quando chamou Lucas naquele dia, sozinha em casa, estava apavorada com a própria impulsividade. Disse que não sabia ao certo o que queria, só sabia que queria ele ali. E que, pela primeira vez, alguém havia enxergado além da porta fechada. Lucas segurou o rosto dela com delicadeza e disse que não tinha vindo em busca de algo passageiro. Ele se aproximou devagar, dando tempo para que ela recuasse, mas Helena não se moveu. Pelo contrário, inclinou o corpo para ele, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e confiança recém-nascida. O beijo veio lento, suave, carregado de sensações que pareciam explodir e acalmar ao mesmo tempo. Não havia pressa. Não havia medo. Havia dois corações finalmente encontrando o ritmo certo. Ela deslizou os dedos pela nuca dele, puxando-o mais perto. O corpo tremia, mas não de insegurança e sim de entrega. Lucas a envolveu pela cintura, sentindo o perfume dela, o calor, o cheiro doce da pele. Era diferente de tudo que já tinha vivido. Quando se separaram, ainda colados pela respiração quente, Helena encostou a testa na dele e sussurrou que não queria que aquilo fosse apenas um momento isolado. Disse que queria tentar, mesmo com todos os receios. Lucas beijou a testa dela e prometeu caminhar no mesmo ritmo que ela, sem atropelar nada, sem pressa desnecessária. A promessa foi suficiente para fazer os olhos dela brilharem outra vez. A noite continuou calma, com toques leves e beijos demorados. Eles caminharam juntos até o quarto, mas não para repetir a urgência do primeiro encontro. Dessa vez, cada gesto era lento, íntimo, construído com carinho, como quem escreve uma história nova sobre páginas antes rasgadas. Helena se deitou ao lado dele e riu baixinho, como alguém que havia esquecido como era sentir-se desejada e respeitada ao mesmo tempo. Lucas passou a mão pela bochecha dela, sentindo o calor que subia à pele. Deitaram-se juntos, entrelaçados, enquanto conversavam sobre a vida, sobre sonhos pequenos, sobre medos que só confidenciamos em momentos de entrega verdadeira. Não havia máscaras nem defesas. Horas depois, já adormecida sobre o peito dele, Helena parecia em paz de um jeito raro. Lucas ficou ali observando, agradecendo em silêncio por ter sido chamado naquele dia, por ter atendido ao pedido estranho que mudou tudo. Quando amanheceu, Helena acordou com um leve sorriso. Lucas ainda estava ali, e isso dizia mais do que qualquer discurso longo. Ela se aproximou para beijá-lo, dessa vez com confiança clara, madura, segura. Ele prometeu voltar à noite depois do trabalho, e ela segurou a mão dele antes que ele fosse embora, como quem não queria deixar o dia recomeçar sem um último toque. Lucas saiu pelo corredor sabendo que aquela história não terminava ali. Era apenas o começo de algo que nenhum dos dois esperava, mas que ambos estavam prontos para construir. E enquanto descia as escadas, ainda sentindo o perfume dela preso na camisa, ele percebeu que às vezes o destino se esconde nos lugares mais comuns, como uma porta qualquer de um apartamento silencioso. Era só uma entrega. Apenas mais uma no meio da rotina. Mas virou o encontro que mudaria tudo para sempre.